Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. O produtor rural tem poder de escolha no seguro agrícola? Sou Gilson Martins e vamos para mais uma explicação no programa Mais Gestão Menos Risco, que visa trazer mais informação para a gestão de risco nas propriedades rurais. Bom, hoje vamos fazer essa explicaçãozinha. Então é isso. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Obviamente, todos temos escolhas. Se você for precisar de uma pólice, se você está num município que tem várias seguradoras operando, ou que tenha pelo menos uma, você tem a opção entre comprar e não comprar. Você tem várias, você tem a opção de procurar um corretor e escolher a pólice que melhor lhe atenda. Agora, o que a gente está falando aqui é especificamente de uma situação, que é aquela situação em que você contrai crédito rural, tá? Então, quando você compra uma pólice de crédito, contrata o crédito rural, você tem a opção de oferecer uma pólice de seguro como garantia, tá bem? E nesse caso, tem que verificar algumas questões. Bom, já explicamos em vídeo anterior, dê uma olhadinha lá em uma explicação sobre venda casada. O Ministério da Agricultura, define direitinho quais são as situações que você tem em venda casada. Por exemplo, atrelar a concessão de um crédito rural à compra de um seguro de automóvel, por exemplo, que não tem nada a ver com a operação, ok? E a gente está falando principalmente do crédito de custeio, né, gente? Então é isso. Nesse caso, está bem direitinho explicado anteriormente o que é uma venda casada. Mas agora, no caso de uma apólice de seguro agrícola, bom, já adianto que isso não é necessariamente considerado uma situação de venda casada, tá bem? Mas existe uma coisa que é interessante, a gente tem que distinguir bem o que é uma venda casada, o que é oferecer ao produtor um poder de decisão na sua compra, tá bem? E é justamente isso que a gente vai explicar aqui. Então, lá em 2015, essa lei 13.195 ocupou-se de deixar bem claro a seguinte situação. Então, uma instituição financeira que lhe ofereça o crédito agrícola e tem essa opção da garantia com a pólice de seguro, é obrigada a oferecer ao produtor a escolha entre no mínimo 2 apólices de diferentes seguradoras, ok? Uma delas tem que ser de uma seguradora diferente do mesmo grupo da empresa, controlada ou coligada ou pertencente ao credor. Bom, vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil nós temos o Banco do Brasil, que é o maior operador no crédito rural e também com uma força enorme no seguro por meio da Brasilseg, que são empresas do mesmo grupo. Não é proibida a oferta de seguro do mesmo grupo. Mas o fato é que essa lei ela definiu que o produtor tem que ter escolha em, no mínimo, 2 apólices, sendo que uma não pode ser desse grupo controlado, ok? E aí, tem uma situação, quando você vai adquirir uma apólice de seguro, tem uma perguntinha lá que é assim, ou melhor, você vai assinar um termo de responsabilidade de participação no PSR, que define, entre outras coisas, a gente vai falar só sobre isso em uma outra explicação, mas nesse termo de referência de responsabilidade, ele pergunta se a apólice de seguro está atrelada a uma operação de crédito rural. E se sim, você vai dizer qual que é a instituição financeira, bem? E aí, tanto você quanto o agente financeiro vão preencher e assinar isso aí, tá? Esse termo de responsabilidade. E aí, se você tem
pelo menos de acordo com esse termo de responsabilidade, e esse termo de responsabilidade, pessoal, é definido em resolução, não é uma coisa que o banco, a cooperativa foram lá e definiram. É uma coisa que vem realmente por meio de uma resolução do Comitê Interministerial do Programa de Seguro Rural, ok? Então, são pelo menos 3 respostinhas possíveis. Então, uma delas é essa aí que você está vendo à frente. Deixa eu ver se eu consigo pegar o meu marcador aqui. E aí você tem essa opção. Não foi oferecido ao financiado a escolha entre no mínimo 2 apólices de diferentes seguradoras. Bom, se não foi, obviamente é uma condição para você ter o pedido de subvenção. Lembre-se, a gente está aqui pensando que o produtor está apresentando esse termo de compromisso para poder pleitear o recurso da subvenção junto ao governo federal. Então, se esta condição não é preenchida, obviamente não tem condições, né, para você conceder essa subvenção, ok? E quais são as demais situações? Bom, uma segunda opção, né, seria a seguinte resposta: não foi oferecido ao financiado, pois o produtor apresentou uma outra apólice de seguro. É óbvio, a instituição financeira pode oferecer a apólice dela, e se o segurado traz uma outra opção, e sempre lembrando, essa opção ela tem que ser compatível com aquela operação de crédito, certo? Em termos de níveis de cobertura, em termos de área, em todos os quesitos, ok? Então isso é perfeito. Então, se isso aconteceu, obviamente a condição de que o produtor teve escolha entre pelo menos 2 apólices foi preenchida, e certamente nesse quesito seria, né, obviamente, né, positivo para a aprovação da subvenção. Um terceiro aspecto, né, que pode ser observado, o que é? Não foi oferecido ao financiado, pois não há outra seguradora operando neste município para esta cultura e modalidade. Isso pode acontecer. Existem muitos municípios que as seguradoras decidem não operar, ou só tem uma seguradora que vamos dizer, se habilita a oferecer nesse município. Nesse caso, é óbvio que sim, é um ponto, né, é uma boa justificativa para você só ter uma opção. Claro que cabe ainda ao produtor decidir se ele vai oferecer, vai aceitar a apólice da seguradora, ou melhor, da instituição financeira. Mas é uma boa justificativa, tá? Se não houver outra opção. E, por fim, né, sim, foi oferecido ao financiado a escolha entre no mínimo 2 apólices de diferentes seguradoras. E então, nesse caso, é o caso em que a própria instituição financeira ocupou-se de oferecer a sua própria apólice e a apólice de uma outra seguradora não ligada ao mesmo grupo, tá? E nesse caso, certamente tem que trazer aqui também a informação, né? O nome da seguradora. Obviamente, isso para que o próprio Ministério da Agricultura, que está verificando isso, possa verificar se de fato essa seguradora não está no mesmo grupo, tá? Então, seriam essas situações, né? Só para a gente deixar bem claro que a gente não está tratando aqui de uma questão de venda casada, mas ainda assim é uma situação em que você atribui ao agricultor um poder de compra, tá? Um poder de decisão, tá? E ainda, quando isso acontece, certamente o dispositivo legal ele visa, digamos, proteger o poder de escolha do produtor, mas não significa que o fato da instituição financeira oferecer uma apólice de seguros próprias seja necessariamente ruim, né? Pode ser, e eu acredito que na maioria dos casos as apólices elas são, vamos dizer assim, foram desenhadas para atender aquela situação, tá? Então, assim,
não diz respeito a uma atividade e é totalmente lícito você poder oferecer, digamos, lícito e legítimo, né? Vamos colocar assim, você oferecer um serviço mais completo para o seu cliente, certo? Mas mesmo assim, obviamente, como a própria lei 13.195 definiu, é uma questão de você atribuir e dar ao agricultor um poder de escolha, tá? Aproveite, né, que isso é um direito seu, tá bem? Então, obrigado. Espero que tenha entendido essa explicação. Aproveite para verificar os nossos outros conteúdos. Temos vários conteúdos sobre gestão de riscos e foram conteúdos feitos para te ajudar. Passe para os seus amigos e familiares e faça uma boa gestão de risco. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão Menos Risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.